Boa noite. A paz do Cristo esteja em nossos corações. E, bom, não posso deixar de falar que é uma grande responsabilidade e felicidade estar aqui nesse momento, principalmente por tudo que vocês viram na tarde de hoje. Grandes irmãos que eu conheci no DA Carioca, no DA Brasil, e qualquer coisa que eu falasse aqui seria repetitivo, porque eu fui representado por todas as falas: o acolhimento, o amor, a compaixão, a empatia. Mas acima de tudo, hoje eu estou muito feliz porque sabe aquela coisa que o tema que cai pra gente é o tema não é por acaso? Fiquei muito feliz com o tema. Os trabalhadores da última hora, discípulos de Bezerra, o amor como recurso terapêutico. E isso porque esse tema ele vai falar sobre saúde, ele vai falar sobre espiritualidade, ele vai falar sobre tomada de consciência. A primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir aquilo que a gente conhece como trabalhadores da última hora. Porque eu tenho quase certeza que quando a gente fala trabalhadores da última hora, pelo menos metade das pessoas aqui pensa em mundo de regeneração. Fala, nós somos os trabalhadores da última hora, estamos reencarnando para o mundo de regeneração. O Evangelho não fala isso não. Não com essas palavras. Porque por mais que exista uma correlação do trabalho que é feito pelos trabalhadores da última hora, ou melhor dizendo, o trabalho que é realizado através do ato trabalhador da última hora, estar correlacionado com o mundo de regeneração, existe um apropriamento desse termo que não é o único que pode ser utilizado. E por que isso? Eu começo questionando justamente se o mundo de regeneração é um objetivo ou uma consequência. Porque quando a gente fala dos trabalhadores da última hora, a gente vai falar sobre várias situações em que o espírito tem a oportunidade de se colocar no caminho. E se colocando no caminho, num processo de tomada de consciência, ele tem a oportunidade de agir através da compaixão e da caridade. E, obviamente, esse tipo de atitude vai nos levar para um mundo de regeneração, um caminho. Mas muito mais do que isso, os trabalhadores da última hora são uma oportunidade. Eu, como profissional da saúde, como membro da AME, a AME tendo profissionais da saúde, eu vou falar sobre amor como recurso terapêutico. Mas essa palestra, ou melhor, essa fala, ela não é só para os profissionais da saúde. E vocês vão entender por quê. Essa fala é para cada um de nós. Porque quando você fala de uma relação de saúde, você está falando do profissional, está falando do paciente, está falando da família e de tudo que envolve aquilo. Tudo que está acerca daquilo. E mais do que nunca, como discípulos de Bezerra, como discípulos do Cristo, trabalhadores da seara do Cristo, apenas ferramentas da vontade do Pai, nós temos que nos colocar como pilares do amor, como recurso terapêutico. Eu falei que a gente tinha que desconstruir essa ideia dos trabalhadores da última hora como aqueles que reencarnaram para construir um mundo de regeneração. E por que eu estou falando isso? Porque lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16, e por acaso no Evangelho segundo o Espiritismo, também capítulo 20, ele vai citar a parábola dos trabalhadores da última hora. E ela começa assim: o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ele sai
Chega à praça, encontra alguns trabalhadores parados, conversando. Ele diz: vocês gostariam de trabalhar na minha vinha? Eu posso pagar a vocês um dinheiro. Eles aceitam e vão até a vinha trabalhar. Ele retorna para o seu lar. E à terceira hora do dia, ele sai novamente a caminhar. E passando pela praça, ele encontra novamente trabalhadores parados. Pessoas aguardando. Ele pergunta: por que estão parados? Porque ninguém nos assalariou. Pois vão para a minha vinha. Ao final do dia vocês terão o seu pagamento. À sexta hora, ele torna a repetir o ato. E mais uma vez encontra trabalhadores, os encaminha para a sua vinha. Um dia de trabalho terminaria ao pôr do sol, 12 horas talvez, no campo. E à 11ª hora, ele sai para caminhar e encontra novamente trabalhadores parados. Ele pergunta: por que estão parados? Porque ninguém nos assalariou. Vão até a minha vinha e trabalhem para mim, e ao final da jornada vocês terão o teu pagamento justo. E assim o fez. Ao final do dia, ele chama o teu mordomo e diz: paga a todos os trabalhadores, partindo dos últimos para os primeiros. E assim foi feito. Quando se começou a fazer o pagamento, ele deu um dinheiro para aqueles trabalhadores que começaram a trabalhar na 11ª hora. E os trabalhadores que começaram no início do dia estavam ansiosos, imaginando que quando chegasse a sua vez, receberiam mais, porque trabalharam mais tempo. Para a surpresa deles, quando é chegada a sua vez, eles recebem a quantia de um dinheiro. E eles reclamam: mas isso não é justo? Por que pagas a mesma quantidade para eles se eu trabalhei o dia inteiro, suei, estive no sol, eles trabalharam por 1 hora e recebem a mesma quantia? O dono da vinha diz: o que eu combinei contigo, eu estou cumprindo. Não estou lhe fazendo mal. Por que não toma o que é teu e segue o caminho? Eu quero pagar a eles o que acho que é justo. Por acaso, tu tens o olho mau, porque eu sou bom? Muitos são os escolhidos. Muitos são os chamados, desculpa, mas poucos os escolhidos. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Percebam que nessa passagem, o elemento-chave é que todos estão dispostos a trabalhar, não importa a hora. Todos recebem o mesmo pagamento, que é um dinheiro, que é uma representatividade. Mas é importante dizer que esse pagamento ele é não qualificável e ele é não quantificável. Porque o pagamento que Deus nos oferece para qualquer um dos nossos atos é o amor divino. E o amor divino é perfeito. Aquilo que é perfeito pode ser maior ou menor? Aquilo que é perfeito pode ser qualificado pelo homem? Deus não tem como pagar mais ou menos a qualquer um dos trabalhadores que se prestem a ser ferramentas na sua seara, porque o seu pagamento é único e perfeito. E ele faz questão, o Evangelho faz questão de falar, segundo o Espiritismo, que quando o mestre convida o trabalhador, ele não diz: não estou aqui porque estava com preguiça ou porque tinha coisa melhor para fazer. Estava aqui porque ninguém me assalariou.
Estavam à espera da oportunidade daqueles que pudessem abarcar o seu coração através do exemplo, da oportunidade e do amor. E o que isso tem a ver conosco, profissionais da saúde ou não? Isso significa que a última hora é qualquer hora. Durante a nossa vida, nós passamos por muitos momentos de terminalidade. Mas eu, como profissional da saúde, amante da geriatria e dos cuidados paliativos, gostaria de dar ênfase na terminalidade que nós encontramos em face de uma doença crônica ou de uma doença em que a nossa medicina atual não enxergue uma possibilidade de terapia de cura efetiva. Por que cuidados paliativos é uma oportunidade rara? Porque você está entrando em contato com a pessoa, o indivíduo, nos seus momentos, das situações da sua vida mais oportunas e raras e belas que possam existir. Esse é um momento que o indivíduo ele está passando por um momento onde a sua reflexão ela é estimulada por todos os contextos da sua vida. E você está ali, em contato direto com ele, em oportunidade de doar amor e receber amor. Você tem a oportunidade de, ao doar amor, ser exemplo para ele. Você tem a oportunidade de estar ao lado dele e lhe retirar a dor, lhe dar a oportunidade de ver outros aspectos da vida. Você tem a oportunidade de abraçar a família dele, promover uma melhor relação entre ele e a família dele. São tantas as possibilidades. Cuidado paliativo te permite isso. Mas ele te permite isso porque você tem um indivíduo à sua frente e você precisa ter empatia. Se você não tiver empatia, você não consegue realizar, perceber todas essas possibilidades. E eu coloquei aqui o processo de amadurecimento e a transformação. No cuidado paliativo, o símbolo da borboleta é muito presente, né? Inclusive, acaba assumindo até um status de símbolo do cuidado paliativo, né? As pessoas costumam representar isso. E por mais que o sentido óbvio que eu até coloquei aqui, que é a transformação, o amadurecimento, que leva à libertação do indivíduo, independente da matéria e da forma, ele tem uma coisa muito interessante, que é a perseverança, que é o esforço, que é a fé. Eu vou falar mais pra frente da Elizabeth Kubler-Ross, mas gostaria só de citar que a borboleta é uma coisa que ela citava muito, que antes dela se tornar médica, ela serviu como voluntária na Polônia, na época da Segunda Guerra Mundial. E quando a guerra acabou, ela sentiu vontade de ir até um campo de concentração na Polônia para vivenciar aquilo e ver o que era aquilo. E ela chega lá esperando muita dor e sofrimento, que obviamente existiam. Mas ao adentrar nos dormitórios, ela vê várias coisas gravadas nas paredes e, para a surpresa dela, ela encontra muitas borboletas. Desenhadas assim, sabe quando você risca o cimento? Algumas mais bonitinhas, bem feitas, outras com a forma não tão perfeita, mas todas elas com o mesmo significado.
a possibilidade de libertação da alma e do espírito. E por que que isso é tão importante para a gente, profissional de saúde? Porque não importa a hora que você vai adentrar na vinha do Senhor, importa o trabalho que você vai aceitar e realizar. Muitas vezes esse trabalho, essa oportunidade, ela vem no final da vida, porque como já foi falado, inclusive queria comentar que algumas palestras de hoje de manhã foram muito engrandecedoras para o meu pensamento aqui hoje. Porque, lógico que a palestra já estava montada e tudo mais, mas a gente vai corroborando as coisas. E hoje de manhã se falou sobre essa questão da terminalidade em vários momentos da vida, e se falou sobre a questão de que quando a gente chega no fim da vida, assim como no início da vida, a gente tem um momento de rever todas as coisas pelas quais nós já passamos. E como eu havia citado, Elizabeth Kubler-Ross, na autobiografia dela, Roda da Vida, no capítulo 22, intitulado A Finalidade da Vida, ela diz: não há nada garantido na vida a não ser a certeza de que todos temos de enfrentar dificuldades. É assim que aprendemos. Alguns enfrentam dificuldades desde o momento em que nascem, e de todas as pessoas, essas são as mais especiais, as que exigem maior solicitude, maior compaixão, e as que nos lembram que o amor é a única finalidade da vida. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro no objetivo de mostrar o que é um trabalhador da última hora. Porque você, quando está trabalhando no cuidado paliativo, você é um trabalhador da última hora para aquele paciente. Aquele paciente, aquela pode ser a última hora dele. A evolução da doença dele pode ser rápida, pode ser lenta. Não importa qual é a doença que o acomete. Não importa se ele vai morrer rápido ou se ele vai morrer devagar. Importa é que esse momento de reflexão e amadurecimento diante da terminalidade vai acontecer para as pessoas. E você pode ser o trabalhador da última hora para aquela pessoa. Ao mesmo tempo, aquela pessoa tem a oportunidade de ser o trabalhador da última hora. Porque não importa em que momento da vida estamos. Se no teu último sopro de vida, você se voltar para Jesus e disser verdadeiramente no seu coração que quer trabalhar na vinha do Senhor, você é um trabalhador da última hora. Como é que será que as pessoas veem a finitude? Será que crer numa vida após a morte muda a forma como nós vemos a finitude e a enfrentamos? Com certeza, para as pessoas que creem nessa vida após a morte e têm a certeza de que o espírito imortal faz parte da vida delas, elas levam a vida dessa forma, isso faz diferença. Para algumas pessoas são espíritas, mas creem nisso, mas é como se não fizesse. Mas por que eu coloquei isso? Olha essa pessoa aqui. Esse indivíduo, essa indivídua. Essa irmã. Eu não a conheço. Mas eu coloquei ela aqui por uma razão. Uma experiência pessoal é de que sempre que eu olho para um idoso, e eu costumo olhar no fundo dos olhos, eu vejo um olhar de reflexão, de busca por uma transformação de algo que já passou, de refletir daquilo da nossa vida. O olhar de um idoso, se vocês repararem, não sei se vocês vão concordar comigo, é diferente do de um adulto, do de uma criança. São momentos diferentes. E essa reflexão da finitude, das oportunidades, elas vão acontecer independente das nossas crenças. Sempre que alguém encara a terminalidade ou a finitude, ela está encarando a perda de controle. Você não tem controle do que vem depois.
Você não sabe o que vem depois. Você não tem mais controle no que você já fez. A única coisa que você pode se esforçar por fazer é o teu momento presente e sair satisfeito com aquilo que você está fazendo. Um grande amigo meu, essa semana, me lembrou de um texto muito bonito, que é A Noite Escura da Alma, de João da Cruz, São João da Cruz. Para quem já teve a oportunidade de ler, vocês conseguiram enxergar nele um processo de tomada de consciência? Vocês conseguiram enxergar nele um processo de se jogar no escuro? De ter a fé necessária para seguir independente daquilo que está à sua frente? A sensação da perda de controle e daí você ter que tomar uma decisão, eu continuo independente disso? Esse é o processo de tomada de consciência que nós temos todos os dias. A nossa fé, aquilo que nos move, aquilo que a gente acredita. Todos os processos de terminalidade que a gente vive dependem disso. Dependem que a gente siga, independente de ter uma cartilha para seguir ou não. E por isso, diante da terminalidade, a própria Elizabeth Kubler-Ross, ela fala sobre as 5 fases do luto. Que é não é algo que ela tenha criado, outras pessoas já haviam falado sobre isso de forma semelhante, mas isso ficou estabelecido na nossa sociedade como as fases da negação, da raiva, da negociação, depressão e da aceitação, ou barganha aqui, negociação ou barganha. E por que isso é importante? Porque isso acontece na nossa vida em vários momentos. Quando a gente perde um emprego, quando a gente não consegue aquilo que a gente quer, ou quando a gente está na terminalidade. A gente está suscetível a elas, não necessariamente nessa sequência, a gente pode ter fases simultâneas, mas o que é muito importante é que em todas essas fases nós estejamos ao lado da pessoa, dando a ela conforto, amor, carinho. Mas existe um momento que é muito especial, que é esse aqui, ó, da aceitação. É o momento em que a pessoa está mais aberta, mais disposta, para que você possa oferecer a ela exemplos e oportunidades para que ela, através da sua força de vontade, através da sua força interna, se mover para um novo patamar. Elizabeth Kubler-Ross, no mesmo capítulo, fala: a forma mais difícil de depressão é a que ocorre quando o paciente se dá conta de que vai perder tudo e todas as pessoas que ama. É uma espécie de depressão silenciosa. Nesse estado, não há nenhum lado positivo a explorar, nem existem palavras de consolo que possam ser ditas para proporcionar alívio a alguém entregue a um estado de espírito que desistiu do passado e está tentando sondar um futuro insondável. A melhor ajuda nessa situação é aceitar o pesar do paciente, dizer uma prece, apenas fazer um gesto de carinho ou sentar-se junto a ele na cama. É uma opinião dela, mas vai muito de encontro àquilo que o Sati acabou de falar. Existem formas e formas de se estar do lado da pessoa. A gente vai ter empatia ou a gente vai ter simpatia? A gente vai estar do lado do paciente em todos os momentos, ao lado do familiar. A gente tem a oportunidade de ser um trabalhador da última hora. E todos esses atos reunidos é que fazem o mundo de regeneração acontecer. É o nosso esforço interior e são as nossas atitudes que trazem o mundo de regeneração e não o contrário. E aí eu pergunto, muitas pessoas às vezes se colocam nesse dilema. Você está lá, você se depara com o paciente, você trata ele às mil maravilhas, ele é maravilhoso. Aí ele começa a contar a história dele para você. Aí você, é assim? Pode?
O passado da pessoa importa? Importa se o paciente, o fulano de tal, o indivíduo, o que ele fez antes. Você, trabalhador do Cristo, você tem a missão de distribuir amor, mais nada. Não importa o que ele fez antes, importa o que ele vai fazer agora. As escolhas que ele tem, as oportunidades que você tem de estar ao lado dele. Não julguemos. Isso é muito importante, porque a gente faz isso sem perceber. Eu acho uma discussão inútil, mas há pouco tempo teve a discussão. Você atende o ladrão primeiro ou o médico? Ou o cidadão de bem, ou qualquer coisa assim? Nem lembro mais, porque eu não precisa fazer essa pergunta? Tem diferença? O trabalhador da última hora faz esse tipo de pergunta? O trabalhador da última hora se limita ao paciente? Ele se limita a um conceito de família? Ah, não, você não pode. Você não vai poder entrar aqui para ficar com o fulano no quarto, porque isso não é certo. Cuidado paliativo, ele faz questão de falar que o cuidado da família é importante. É óbvio. É um indivíduo, é um ser humano, é um irmão. Tá ali, ele está passando por uma situação difícil também. Ele também vive o luto. O paciente vive um luto antecipatório, o familiar vive um luto antecipatório e vive um luto após a perda daquele ente querido. E você tem mais uma oportunidade de ser trabalhador da última hora. Porque você vai consolar essas famílias. Existe um site chamado www.vamosfalarsobreoluto.com.br, uma iniciativa brasileira semelhante a outras também fora do Brasil, que são pessoas que perderam entes queridos e se dispuseram a ouvir e estar ao lado de outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Isso é ser trabalhador da última hora. Quem tiver a oportunidade, né, de entrar no site, conhecer, contribuir com histórias ou de outra forma, vale a pena. Obrigado. Ainda Elizabeth Kubler-Ross, tá? Vocês viram que eu não variei muito não, porque eu gosto muito dela, mas assim, é, não precisava. Era inevitável ter de procurar pacientes fora do hospital, um relato dela. Meu trabalho com doentes terminais incomodava muitos dos meus colegas. Poucas pessoas lá dentro mostravam-se dispostas a falar sobre a morte. Era difícil até mesmo encontrar quem admitisse que as pessoas estavam morrendo. A morte não era um assunto sobre o qual os médicos normalmente falassem. Tenho certeza que vocês já se depararam com algo dessa fala aqui na vida de vocês. Eu me deparo com isso na faculdade. Eu me deparo com isso no hospital, me deparo com isso no CTI. E tenho certeza que vou continuar me deparando com isso ainda por muito tempo na minha vida profissional. Mas o meu esforço é por mudar isso. Por que a gente não pode falar sobre a morte? A morte faz parte da vida. A morte não é uma entidade separada. Por que nós, profissionais de saúde, temos tanto medo da morte? Por que dar mais importância ao processo de morrer do que a vida que resta ao paciente? Você pode fazer muito mais. Acho que isso é uma frase que a gente devia lembrar. Eu posso fazer mais. Porque são nos mínimos detalhes que às vezes a gente passa despercebido e depois alguém fala e você fala assim, nossa, mas como é que eu não reparei? Porque a gente está muito rápido, está passando rápido. Para e olha para o paciente, conversa com o paciente. E para finalizar, a minha intenção é resumir um pouco do sentimento daquilo que eu quis passar hoje. Por isso eu trouxe só o finalzinho da oração de São Francisco,
E eu vou me permitir o direito de pegar o violão aqui. Mestre, fazei que eu procure mais consolar-te sem consolar, compreender e ser compreendido, amar que será, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado.